Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 29. Continuação, Juízes capítulo 16, 2 e 3, As portas da cidade. Parte 2. Porta de Justiça. Salmos 118, 19. Diz o salmista: Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Muitos entram pelas portas da injustiça. Mas aqui temos a prece de alguém que estava querendo entrar pelas portas da justiça e pede que se abram. De quem é esta porta? O versículo 20, esta é a porta do Senhor. Não poderia ser do homem, pois não há justiça nele. Não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o homem não é justo, a experiência nos ensina que o homem não é justo, e toda a nossa natureza diz que o homem não é justo. Então, quem entrará pelas portas da justiça? Por ela entrarão os justos. Versículo 20. Mas se todos são pecadores, tem que haver um segredo. Como podem entrar lá? As portas da justiça estarão abertas somente para aqueles que têm a chave. A fé é a chave que tem poder de abrir as portas da justiça. Em primeiro lugar, somos justificados pela fé em Jesus Cristo, que esteve aqui na terra para andar em justiça, para nos garantir a entrada pelas portas da sua justiça. Depois que somos justificados mediante a fé, Deus nos considera justos, como se nunca antes tivéssemos cometido um só pecado. Então começa um processo de santificação, pelo qual somos introduzidos às portas de justiça. Você já entrou pelas portas da justiça de Jesus Cristo? É somente Ele que nos pode dar justiça, e é mediante a fé na sua obra e no seu poder que Ele tem de nos salvar. Se você crê em Jesus, pode entrar pelas portas de justiça e ser salvo. E então, à semelhança do salmista, você entrará por elas e renderá graças ao Senhor, porque quando você compreender o grande significado desta salvação, você terá uma profunda gratidão para expressar a Jesus que é chamado Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, 6. A porta dos lábios, Salmos 141, 3. O salmista Davi orou, numa fervente prece, invocando o nome de Jeová, dizendo: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E ele era o grande rei de Israel, que pela lógica podia falar o que quisesse, sem interferência de ninguém. Como precisamos orar e cuidar da porta de nossos lábios, nós que não somos reis aqui nesse mundo. Mas não esqueçamos que de fato somos reis no reino da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Apocalipse 1:6. Muitas pessoas falam precipitadamente, e então, para se justificar, dizem: falei sem pensar. Como seria diferente se essas pessoas pensassem antes de falar? Como seria diferente, se elas se lembrassem de que Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua, para que nos ocupássemos mais em ouvir do que em falar? Quão preciosa é a vigilância à porta dos lábios, guardando-os, acautelando-nos, para deles saiam apenas palavras próprias, comunicando graça, conforto e ânimo aos que nos ouvem. Quantas vezes temos falado palavras que saem pela porta dos nossos lábios, palavras rudes, apressadas, injustas, outras vezes, são piadas vulgares, indecentes, outras ocasiões, são palavras acusadoras. Quão diferentes seriam os resultados, se nossas palavras fossem sempre palavras agradáveis, que podem agradar aos outros, para que se sintam bem ao nos ouvir falar, e não que fiquem furiosos, irados. Palavras nobres, que são usadas pela nobreza cristã, por pessoas educadas, refinadas, palavras que ajudam a enobrecer aos outros. Palavras escolhidas, você pode escolher as palavras e calcular o seu respectivo efeito. Se eu disser àquela pessoa tal e tal coisa, de tal e tal modo, como é que ela vai se sentir? Quais serão os resultados e qual será a minha influência? Para o bem ou para o mal? O que teremos de fazer para alcançarmos esse ideal cristão? Mais oração. Temos de orar mais fervorosamente, para que Deus opere em nós e guarde a nossa boca, e vigie a porta dos nossos lábios.
Se há necessidade de muita oração e vigilância, então é exatamente nesse ponto que devemos buscar mais a Deus. A porta da graça, Lucas 13:24. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus não respondeu diretamente. Ele fez um veemente apelo, deixando claro que nosso interesse primário deveria ser, não quantos se salvarão, mas se nós mesmos estaremos salvos. Disse ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então, direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Lucas 13, do 24 ao 27. Alguns pensam que a porta da graça jamais se fechará. Mas a própria expressão porta já indica que haverá um limite. Uma porta indica limitação, especialmente quando está fechada, e quando está aberta, a possibilidade é que pode se fechar. A graça, sim, terá limite, ela pode acabar. Então, não haverá mais possibilidade de salvação para mais ninguém. A porta da graça é estreita, apertada. Alguns afirmam que tudo é muito fácil. Antes do dilúvio, os homens também pensavam assim. As 5 virgens insensatas também pensavam assim. E hoje, os homens que amam as coisas do mundo, também pensam da mesma forma, que Deus finalmente salvará a todos, que não há o que se preocupar. Mas o que disse Jesus? Esforçai-vos. A palavra em grego indica o sentido de agonizai-vos. É preciso exercitar-nos na prática de nossa vida cristã, e empenhar-nos em buscar a graça de Deus, sem desistirmos jamais, aconteça o que acontecer. Vamos preparar-nos dia a dia para enfrentar as nossas lutas, provas e tentações, a fim de que nos purifiquemos e nos fortaleçamos cada vez mais para o reino de Deus. Vamos valorizar o tempo que temos nesta vida, que é um tempo de graça, enquanto a porta está graciosamente aberta. Porque um dia se fechará a porta da graça, e como nos dias de Noé, muitos procurarão entrar e não poderão. Haverá um tempo nos últimos dias em que os homens famintos, mas não de pão, e sedentos, mas não de água, procurarão a palavra de Deus, mas não a acharão. Viajarão por todos os continentes, com o objetivo de alcançar um lenitivo, uma palavra de consolação, de esperança, de salvação, para lhes acalmar os temores, mas será inútil. Amós 8, 11 e 12. Então, poderão dizer: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias 8, 20. A porta do coração, Apocalipse 3, 20. O apóstolo João apresenta-nos a Cristo, dizendo-nos: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Este é um quadro comovente, o Senhor da Glória, o próprio Criador do homem, batendo à porta do seu coração, pedindo entrada. A porta da cidade de Deus, Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados. Isto significa felicidade celestial, não será como a felicidade efêmera e transitória aqui desta terra. Quem será bem-aventurado? Aqueles que lavam as vestes do seu caráter. Nossos trapos de imundície precisam ser lavados, purificados, embranquecidos. Mas qual é o meio de purificação? O único meio, o único recurso confiável indicado pelo céu, é o sangue de Jesus. Ele derramou o seu preciosíssimo sangue na cruz do Calvário, a fim de que nos pudesse alvejar e purificar-nos completamente. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Qual será a bem-aventurança? O que acontecerá com os que são lavados no sangue de Jesus? Eles entrarão na cidade santa pelas portas. O sangue de Jesus abriu as portas do paraíso eterno.
O sangue de Cristo nos possibilitou entrar pelas portas da cidade de Deus, a cidade dos nossos sonhos, cujas portas, uma vez penetradas, selarão a nossa redenção eternamente. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.